Bom, gente, bora lá. Caso clínico de número 4. Vamos lá. JSK, raça branca. Nesse momento a raça vai importar pra gente, porque a gente vai ver que ela é uma adolescente e a gente utiliza parâmetro de raça, que é pra estimar o percentual de gordura, como a gente viu no 2 vídeos atrás, né? Que é no de maturação de sexual de Turner. A gente viu que a gente usa a prega do tríceps mais a prega cutânea subescapular. A gente soma e a gente vê e coloca naquela fórmula lá para estimar o percentual de gordura se for igual a 35 milímetros ou maior. Porém, mesmo sem isso daqui, a gente utiliza a questão da raça, que é para que tem a fórmula lá para estimar, né, para homem ou mulher, de pré-pubres, pós-pubres e pubres, né? Lembra lá. Então, nós vamos utilizar a raça aqui sim. Vou deixar em verde. Cadê? Em verde, né? Naturalidade, ok. Feminino, ok. 15 anos, então é uma adolescente. Adolescente é de 10 a 19 anos, tá? Lembre-se disso. Se cair dizendo não sei o que, pela OMS, 10 anos de adolescente já. Peso nascer nós conseguimos fazer para saber se nasceu com peso normal. Não acho que ela vai cobrar peso nascer, tá? Para adolescente nós fazemos análise de 2 gráficos, que é estatura por idade e IMC por idade, tá bom? O peso, nós não vamos fazer o gráfico de peso por idade, mas eu vou marcar que nós vamos utilizar o peso, porque nós temos que fazer o IMC, e para o IMC a gente precisa usar o peso. E a estatura também, vamos usar. Circunferência de braço nós conseguimos fazer, por causa que é maior de 1 ano. Aí nós conseguimos ir fazer até... Nós conseguimos fazer circunferência de braço. Como a gente tem PCT, a gente consegue fazer CMB em centímetro, a adequação de CMB e a MBC. E também fazer a própria adequação de PCT. Eu acredito que se cair CB, ela vai querer somente até a adequação de CB mesmo. E acabou. Acho que não vai nem até PCT, mas eu tô fazendo completo aqui, porque tem como fazer, então vou fazer. E a gente vai usar o PCT e o PCSE, que é a pré-cutânea subescapular, pra gente ver a possibilidade de estimar o percentual de gordura, tá? Fator atividade, tá? A gente vai fazer gasto energético, IER, né, que é o energético estimado. Bora dar uma olhada aqui, que antes de iniciar eu quero falar um negócio pra vocês aqui. Então bora ler bem rapidinho uma história clínica. A adolescente iniciou a procura por um nutricionista em decorrência de um encaminhamento da psicóloga da sua escola. Após episódios recorrentes de bullying relacionados ao seu peso, ela relata que começou a se exercitar há 1 mês, realizando caminhadas diárias de 30 minutos e aulas de HIIT de uma influenciadora americana chamada Chloe Tim, que grava vídeos de exercícios na plataforma de vídeos YouTube disponibilizados de forma gratuita ao público. Isso foi motivado pela comparação com os corpos das meninas da mesma idade e pela insatisfação com sua imagem corporal. Então ela começou a se exercitar há 1 mês e ela faz caminhadas todo dia, 30 minutos, e faz aulas de HIIT seguindo vídeos de YouTube. Então ela não tem acompanhamento de profissional nem nada, tá? Apresenta queixas frequentes de dor epigástrica, sensação de queimação e náuseas matinais, especialmente em dias de maior estresse escolar. Já realizou uma consulta médica, mas ainda não possui diagnóstico fechado de gastrite. Está em acompanhamento clínico e aguarda agendamento de endoscopia. Então ela tem dor no estômago, sensação de queimação, ainda não tem o fechamento de gastrite, mas a gente fica de olho. Então na orientação alimentar, a gente colocaria as coisas que tem maior, como pode dizer assim, facilidade de digestão, justamente por causa desses sintomas gástricos aqui, tá? De queimação.
Faz o exame, medicamento e exame, né? Faz uso de ansiolítico, prescrito por psiquiatra 6 meses, fluoxetina 20 mg por dia, com boa resposta emocional, embora ainda presente episódios de ansiedade em ambientes sociais. Então, ela tem problema de ansiedade, faz acompanhamento, faz uso de medicamento, e a gente já viu ali que quando ela tá com estresse, ela sente dor epigástrica e a sensação de queimação. Exames laboratoriais recentes mostram triglicerídeos dentro da normalidade, colesterol total limítrofe, ou seja, limítrofe, se não me engano, é entre normal a elevado, e glicemia em jejum normal. Histórico familiar: a mãe apresenta obesidade grau 1, resistência à insulina e histórico de compulsão alimentar. O pai se desenvolveu quando a paciente ainda era pequena, ele possuía RAIS, que é hipertensão arterial sistêmica, tinha histórico de depressão e uso crônico de ansiolítico. E a avó materna possui diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia. O que a gente resume aqui? É uma adolescente com problemas com o peso, devido à comparação, né, com pessoas da mesma idade, adolescente, menina ainda. Ela faz acompanhamento psicológico, faz uso de como é que fala? Acho que fluoxetina antidepressivo, né? Enfim, ela tem problemas que ela tá tratando. E ela tem histórico da família de obesidade grau 1. E ela tá com obesidade, né? A gente nota aqui que ela começou a se exercitar porque ela tá se sentindo acima do peso. Então, tem problemas na família. O pai, cadê? Ele tinha pressão alta e também tinha depressão, igual ela tá tendo, né? E ele ainda até, enfim. Enfim, tem histórico na família inteira. Agora, bora ler o que tá aqui. Isso daqui a gente usa para fazer orientação alimentar, tá? Se tiver que fazer alguma coisa. Descreva o diagnóstico nutricional completo do paciente, formando no texto todos os gráficos analisados, com classificação e scores, e resultado de adequação de circunferência do braço, circunferência muscular do braço em centímetro, adequação de circunferência muscular do braço, área muscular do braço corrigida, adequação de pré-glúteo interceptal e percentual de gordura. Classifique e conclua qual o estado nutricional do paciente, né? Vou colocar aqui da paciente. Também coloque o gasto energético basal e total da paciente juntamente com o VET, informando o porquê do valor escolhido. Elabore uma orientação alimentar para o paciente. Primeiramente, uma coisa que eu quero falar para vocês. Esses casos clínicos que vocês estão vendo aqui, que a gente está resolvendo, foi eu que montei. Que a professora pediu para eu elaborar. Eu que montei, então, por exemplo, uma coisa que a gente não vai fazer. Ela falou que ela, não sei se tem aqui a fórmula. Tem bem aqui pro final. Na parte quando a gente vê aqui de adolescente, quando a gente vê gasto energético, que foi do último vídeo, que eu acho que eu devo ter falado. Deixa eu procurar aqui. Aqui. Gasto energético. Quando a gente viu com a Rosemar, a gente calculava o gasto energético basal e posteriormente a gente fazia o gasto energético total. Com a Sakamoto, ela me falou que ela já gosta de ir direto pro total, tá bom? Que a gente vai utilizar a fórmula da DRI, que é o IER, que é o gasto energético estimado. Então, o basal nós não iremos fazer, tá bom? Porque não tem precisão. Nós não vamos fazer gasto energético basal, que ela já vai direto pro total. E também não vamos fazer VET. A gente vai fazer só o total, tá? O total a gente vai fazer, que é o gasto energético estimado. Gasto energético estimado. Mas agora o VET também a gente não vai fazer. Essa parte que não iremos fazer, que eu não sabia antes de montar. Por que nós não iremos fazer o VET? O que é o VET? O VET é o valor do cardápio,
é o valor energético total, é o valor que eu vou colocar no cardápio do paciente. Quando a Sakamoto me falou que quando a gente não faz contagem de caloria para criança e adolescente. Se o adolescente está em cima do peso, eu não vou colocar ele em déficit calórico propositalmente. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma readequação alimentar, né? Uma reintrodução alimentar. Melhorar a qualidade, a frequência, a quantidade. Eu não olho para caloria. Embora, né, consequentemente, indiretamente, a gente vai deixar ele em déficit, mas a gente não calcula. Então, se fosse uma paciente normal, eu veria que ela estaria acima do peso, eu veria o gasto energético dela basal, eu faria o total, e aí eu iria deixar ela em déficit, né? Esse valor total eu ia diminuir pelo menos 10% para ela emagrecer, e essa diminuição de menos 10% seria o meu VET. Aqui a gente não vai fazer o VET, porque quando a gente tiver o gasto energético total, a gente não vai colocar limites para bater aquelas calorias, a gente não vai nem contar aquelas calorias, a gente não vai diminuir aquelas calorias propositalmente para deixar ela em déficit para ela emagrecer. A adolescente e criança a gente não faz isso, a gente melhora a qualidade, a quantidade, a frequência do alimento, tá bom? E diminui aquilo que não é indicado, né? Diminui os excessos ou aquilo que não tem valor nutricional. Então, por isso nós não iremos fazer o VET. Então, o roteiro aqui que nós iremos fazer. O roteiro que, se caísse numa prova, eu acho que ela iria pedir. Nós já iríamos começar com estatura por idade, o gráfico. Faríamos o IMC. Faríamos o gráfico de IMC por idade. Acabou os gráficos. Então agora eu iria para a adequação de CB. Fiz a adequação de CB. Próxima coisa que eu iria já seria para estimar o percentual de gordura utilizando a prega cutânea tricipital. Primeiro eu faria a soma da cutânea tricipital com a prega cutânea subescapular. Somaria para ver se daria 35 milímetros ou mais. Se desse 35 milímetros ou mais, eu iria seguir aquela fórmula. Essa fórmula aqui, se desse 35 milímetros ou mais, eu iria seguir essa fórmula e calcularia a percentual de gordura, eu veria o percentual de gordura, olharia aqui onde estaria e classificaria. E aí, depois do percentual de gordura, eu faria o ER já direto. O ER aqui. Achei, acabou, só fazer o cardápio. No caso, a orientação alimentar, né? A orientação alimentar. Aqui já tá feita, gente. Tem que fazer antes pra gravar. Então é isso. Então agora nós vamos iniciar o caso clínico na resolução. Esse vídeo eu vou provavelmente, dependendo... Eu vou dividir em dois vídeos, que na hora que eu estiver calculando o gasto energético total, eu quero reforçar umas coisas da fórmula e vou preferir gravar separado. Então esse daqui vai ser, provavelmente deve estar intitulado como resolução de caso clínico número 4, parte 1. O parte 2 vai ser com o total e mostrando o diagnóstico, né? Nesse vídeo aqui nós iremos fazer tudo que é possível aqui fazer, né? Então nós vamos fazer o peso a nascer para ver, a estatura por idade, o IMC por idade, o gráfico, aí CB, que eu acho que ela iria só até o CB, como eu falei já várias vezes, acho que ela vai só até o CB se ela pedir, mas nós iremos fazer CB, porque tem a possibilidade, eu quero deixar completo, então vai ser CB, nós iremos fazer CMB em centímetro, adequação de CMB, AMBC, PCT, gasto energético, gasto de percentual de gordura, e só, nesse vídeo aqui. Aí no próximo vídeo a gente vai fazer a gente vai fazer o gasto energético total utilizando o fator de atividade, que eu quero gravar só dessa fórmula, e o próximo vídeo vai ter resolução dessa parte aqui de gasto energético estimado, juntamente eu vou mostrar aí a orientação e vou mostrar o diagnóstico completo, tá? Então nesse vídeo vai até percentual de gordura.
Eu já gravei esse vídeo, gente, só que eu achei ruim e meu celular encheu na hora e cortou. Aí eu tô regravando. Tá. Como eu falei já várias vezes, não acho que ela vai cobrar peso ao nascer, mas caso cobre, temos aqui. Vou começar escrevendo aqui. Peso ao nascer. A gente viu, olhando o exercício, ela nasceu com 3.500 gramas. Isso é o quê? 3.500 tá aqui dentro, quer dizer que ela nasceu com peso normal. Então, ela nasceu com, vou colocar o resultado em vermelho, peso normal. Beleza, primeira coisa nós já fizemos. Outra coisa que nós iremos fazer agora é análise de gráfico já. Adolescente. Ela tem 15 anos, né? Eu já sei que tem 15 anos. Vou marcar aqui. 15 anos. E ela tem... É estatura esse daqui, né? Qual a estatura dela? Aqui. Então, esse daqui eu já fiz. Eu vou deixar em azul, dizendo que eu já fiz, pra não me confundir. Estatura 162 centímetros, né? Então, aqui tá em centímetro. 162, 3 números. Se eu quiser transformar para metro, eu coloco depois do primeiro número uma vírgula e apago esse C aqui. Então, ela tem 1,62 metros ou 162 centímetros, tá? Só reforçando isso, porque tem horas que tem fórmula que pede em metro, né? Acho que o gasto energético é em metro. O próprio IMC, quando a gente vai calcular em metro. Então, tem que saber essa conversão aí. 162, né? Então, bora procurar aqui, 162, 160, aqui é 170, então aqui é 165. Então, 162 é algo por aqui, assim. Tá. Marcamos no gráfico. Marquei. Marco agora qual é o score. Qual curva tá? Tá entre essa curva aqui, ó. Entre essa curva é maior que 0 e menor que 1. Então, esse é o score. Maior que 0 e menor que 1. Então, vou colocar aqui estatura por idade, score Z maior que 0 e menor que 1, que classifica em adequado para a idade. Porque menor que menos 2 é estatura baixa para a idade, né? De menos 2 a... Calma, deixa eu ver se eu... Calma aí, que acho que tô confundindo. Mas é a estatura adequada, tá? Deixa eu só verificar aqui, que é muita coisa, gente. Meu Deus, tá? Estatura aqui, gráfico de estatura. Menos 3, ó. Menos 3. Abaixo de menos 3 é muito baixa estatura. De menos 3 a menos 2, baixa estatura. E acima de menos 2, estatura adequada. Então, abaixo de menos 3 é muito baixa estatura. De menos 3 a menos 2 é baixa estatura. E de menos 2 para cima, né? Tudo que tem aqui de menos 2 para cima é adequado. Então, tá acima de menos 2, né? Que ele tá aqui entre o 0 e o 1. Se tá entre o 0 e o 1, ele tá nessa classificação aqui. Entre o 0 e o 1, tá por aqui. Que tá na parte adequada. Então, é a estatura adequada. Agora nós iremos fazer o gráfico de IMC. E para fazer o gráfico de IMC antes, eu tenho que fazer o próprio IMC. Então, bora lá. IMC é igual peso por altura ao quadrado. O peso dela é 72,5. 72,5 quilos.
A altura é em metro. Então, aqui vai ser 162 centímetros, 1,62 metros. Ao quadrado igual, vou repetir a parte de cima, vou fazer agora esse número ao quadrado, 1,62 vezes 1,62, 2,62. Coloco aqui. Igual, agora eu faço a divisão, de fato. 72,5 dividido por 2,62. 27,67. 27,67 quilos por metro quadrado. Que classifica em o quê? Agora eu vou ver o gráfico de IMC por idade para saber o score. Scores Z e a classificação. Então, bora voltar pro gráfico. IMC agora, por idade. Menina, né? 15 anos. O IMC deu 27,67. Bora colocar aqui, ó, 26. 28 aqui, então é abaixo. Então, vinte e seis a cada 2 quadrados é 1, então 26, 27, 28. É 26,67, então é mais acima. Enfim, aproximadamente aqui. Que aí vai estar qual dentro de qual curva? Não olho a reta, né? Eu olho a curva. Se eu olho a curva, eu sei que está entre essa curva, ó. Entre a linha amarela e a linha vermelha. Tem entre essa curva aqui. Certo? Vermelho. Só apagar aqui. Só pôr para fora da curva aqui o desenho. E eu vou deixar a linha em branco para não confundir. Vocês conseguem ver aí o score, né? Tá entre o 2 e o 1, entre o 1 e o 2. Maior que 1 e menor que 2, então o score. Maior que 1 e menor que 2. Que classifica em o quê? Risco de sobrepeso. Aí a gente tem que analisar que é o gráfico de IMC para adolescente, que é o mesmo classificação de IMC para crianças menores de 5 anos, né? Vocês lembram lá? Então, nós temos que abaixo do menos 3, magreza acentuada. De menos 3 a menos 2, magreza. De menos 2 a 1, eutrofia. De 1 a 2, risco de sobrepeso. Então, risco de sobrepeso. Então, eu coloquei classificação risco de sobrepeso. Finalizamos a análise dos gráficos possíveis, certo? Então, a gente viu que nasceu com peso normal, a estatura está adequada para a idade, o IMC classifica ela com risco de sobrepeso. Agora, nós iremos começar a fazer as questões de CB, porque o CB, ele nos dá o resultado se a pessoa tem massa magra ou não. É isso que o CB nos dá. As quatro fórmulas de CB, né, no final. Massa magra. Então, peso eu já usei, estatura eu já usei. Deixa eu deixar em azul. É isso, agora a gente vai fazer CB. Adequação de CB. Adequação de CB. A fórmula, ela vai dar, se ela pedir. Então, o CB eu vejo aqui que é 29 centímetros, ó. CB 29 centímetros, que é a circunferência do braço. Então, é 29 vezes 100, dividido pelo percentil 50 de CB. Eu já ter colocado o número, 100 dividido pelo percentil 50. Vou olhar aqui no... Cadê?
CB. CB, feminino, eu vejo aqui a idade que é 15 anos, no percentil 50 que é aqui. Então, 15 anos, percentil 50, vai ser 20, o percentil 50 vai ser 25,2, percentil 50 feminino de CB, para 15 anos. 25,2. Agora eu faço o cálculo, e aí classifico. 29 vezes 100, dividido por 25,2. 115,07%. O que é o CB? O CB é quando eu pego aquela fita métrica e eu faço a circunferência do braço. O CB pega tudo, pega gordura, massa magra, osso, pele, né, tudo. Então, bora ver o que vai dar aqui pra gente. E aí a gente vai ter, no caso, tem que saber a tabela decorada, né, de CB. Que foi assunto da N1. CB, aqui, ó. Essa é a classificação. Deu 115,07. 115,07, ó. De 110 a 120 é sobrepeso, então. Sobrepeso deu aqui. CB. Aí eu coloco sobrepeso. Como eu falei, acho que num caso real, se ela for pedir em prova, daqui eu já iria pro percentual de gordura, gasto energético, acabou. E aí talvez você faria cardápio e tudo mais. Mas agora a gente vai continuar o CB, porque tem como fazer, né? E existe a possibilidade dela cobrar também, tá? Eu falo assim que talvez ela não cobre, mas é palpite. Agora CMB. CMB em centímetro é igual a CB menos DCT vezes π dividido por 10. CMB em centímetro. CB é 29 centímetros menos DCT ou PCT, que é a mesma coisa. CB eu já usei, né? Vou deixar em azul aqui. PCT, ó, 22 milímetros. 22 vezes o π é 3,14. Ah, como é que eu sei que é 3,14? É um número hoje. Sempre vai ser. É matemática. Dividido por 10. Repito, CMB em centímetro é igual a 29 menos... Agora resolvo o que tá dentro do parênteses. 22 vezes 3,14 menos... Não, dividido por 10. Dividido por 10. Aí eu coloco só os dois primeiros números depois da vírgula. Então, 6,90. Igual, agora eu faço a subtração. 29 menos 6,90. 22,1 centímetro, tá? Agora a gente vai fazer a adequação de CMB, que é para saber o que isso quer dizer. Que é o CMB em centímetro, que eu já tenho aqui. Então, 22,1 vezes 100, dividido pelo percentil 50 de CMB. Aí eu tenho que procurar. Ou ela vai dar, né? Ó, percentis, CMB, feminino, procura a idade. Procura a idade, 15 anos, 50, é esse daqui. 20,2. Coloco 20,2. Igual, faço o cálculo. Divido por 20,2. 109,40%, que classifica em eutrofia. Que CMB, se eu não me engano, acima de 90 é eutrofia. Cadê aqui? CMB. Eutrofia acima de 90. Deu 109, então eutrofia. Próximo é a MBC.
que vai ser igual... Eu vou colocar a fórmula aqui. CMB ao quadrado menos... Se fosse homem, era menos 10. Mulher, menos 6,5. Dividido por 4 vezes π. É igual. CMB em centímetro é 22,1 aqui, ó. Então, eu coloco 22,1 ao quadrado, né? Quadrado. O resultado eu vou subtrair menos 6,5 e 4 vezes π. Π é 3,14. 4 vezes π, no caso 4 vezes 3,14, vai dar 12,56. Ah, Zé, como é que você sabe? É que eu já fiz tanto essa continha aqui, já tá na cabeça. Então, vamos lá, 22,1 vezes 22,1. Eu já vou fazer a subtração direta, então eu dou 488,41 menos 6,5, 481,91, dividido para 12,56. 38,36 centímetros quadrados, tá? A MBC. Aí aqui agora a gente tem que analisar esse resultado que deu pra gente, em qual percentil tá mais próximo. Então a gente vai aqui pra tabela de percentil de AMBC, feminino, vamos olhar a idade e ver onde tá mais próximo. Idade de 15 anos é aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 15 anos, a gente tem que olhar entre esses percentis. E aí eu tenho que ver aonde que tá o meu percentil de 38, entre qual percentil tá mais próximo, 38,36. 38,36, né? 37, tá entre 37 e esse daqui entre 40. Ai, meu Deus. Aqui. 38,36 tá entre esses dois aqui, né? Entre esses dois. 38,36 tá entre... É maior que 37,3, mas é menor que 40,2. Então tá entre esse daqui. Então quer dizer que tá entre... Deixa eu colocar aqui, ó. Tá entre, ó, o percentil 75 e entre 85. Tem entre esses dois. Então só vou escrever. Só vou escrever aqui só pra eu não me perder, tá? Mas eu vou dizer que tá entre o percentil 75 e o P85. Tá entre os dois. E aí eu tenho que ver a classificação agora. Classificação aqui. Classificação de AMBC. Ó, se tiver entre o P0 e o P5, depressão. 5,1 ao P15, abaixo da média. Na média, é entre o 15,1 até o 85. O nosso tá entre 75 e 85, ou seja, tá aqui dentro. Tem entre 75 e 85. Porque tá antes do... tá após o 75, mas tá antes do 85 nosso, né? Então tá na média. Pronto. Média. Agora a gente fazer a adequação de PCT. Tá acabando essa parte daqui já. Igual PCT, que é 22 vezes 100, dividido o percentil 50 de PCT. Feminino. anos, percentil 50 é 17. Coloco 17. Igual, faço o cálculo. 22 vezes 100, dividido para 17. 129,41. Esta obesidade. Bora ver aqui. Aqui, ó, PCT, classificação.
Acima de 120, obesidade. Maior que 120, obesidade. Deu 129. Então, acima, né, de 120, obesidade, então. Bora ver até onde a gente já fez. Nós fizemos... Os gráficos analisados já fizemos, classificação score. Resultado de CB, CMB, AMBC, PCT a gente terminou de fazer. Fizemos. Falta agora a gente fazer só o percentual de gordura. E aí vai acabar esse vídeo já, tá? Mas só dando um leve parecer de diagnóstico aqui, que a gente já pra ver. A gente viu, ó, a estatura tá adequada para a idade, beleza. O IMC classificou ela com sobrepeso. O CB deu sobrepeso, ou seja, o CB é o braço, a grossura do braço. Então a gente pode ter excesso de massa magra, que pode dar um falso sobrepeso, ou a gente tem uma massa magra adequada, só que ela envolta muita camada de gordura, e aí dá sobrepeso, porque é o braço como um todo. Quando a gente vai fazendo CB, CMB e AMBC, a gente pega só massa magra. Então, quando eu vejo a massa magra só, deu eutrofia aqui, que aqui a gente retira desse quantitativo o osso, então deu eutrofia. E aqui a gente retira, a gente só pega a massa magra. E aqui eu vejo que ela está na média. Então, embora ela está com risco de sobrepeso pelo IMC, ela está com sobrepeso quando a gente pega o braço inteiro, e a gente viu aqui que ela está com sobrepeso quando a gente pega a prega do tríceps, né, que é aquela gordurinha do tríceps, ela está na média de massa magra. Então, ela tem massa magra, ela não tá com depressão, ela não tá com falta de massa magra, ela tem massa magra, só que ela tem uma camada de gordura em volta, por isso ela tá com obesidade. Então ela realmente precisa emagrecer. Só que para adolescente a gente não faz déficit calórico, como vocês vão ver no próximo vídeo, a gente só faz uma readequação alimentar. Então agora a gente só vai fazer o percentual de gordura para saber qual o percentual de gordura que ela tem e como ela tá. Se ela tá, tipo... A gente já viu que ela tem gordura alta aqui, mas a gente só vai ver o percentual, ver se ela tá moderadamente alto, muito elevado, e as outras classificações que tem lá, que eu não lembro agora. Vou fazer na próxima folha aqui. E aí, na N1, a gente classificava o percentual de gordura, a gente fazia o somatório das 4 dobras cutâneas. Aqui, porque era para adulto. Para adolescente, a gente usa essas duas aqui para ver qual a fórmula que a gente vai usar. A gente necessita saber da maturação sexual, né? Então, saber se ela tá em qual estágio de Turner, que tem a fórmula específica, se é pubris, pés-pubris, pós-pubris, enfim. Aqui não diz em qual estágio de Turner ela tá, certo? Então, nós vamos fazer... baseado na idade, a gente estimaria mais ou menos qual estágio que ela estaria, né? Baseado na idade de maturação sexual de Turner. Mas bora fazer primeiro... A gente vai fazer estimativas de gordura para adolescente. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente soma o PCT e soma o PSE. Porque se der maior que 35 milímetros ou igual a 35 milímetros, eu já sei que eu excluo a maioria daquelas fórmulas, eu só olho para duas fórmulas que eu só pego com o parâmetro o gênero. Eu não quero saber o nível de maturação sexual. Então, eu vou pegar aqui primeiro PCT mais PSE. Vou colocar aqui, que é para dizer que é o percentual de gordura. Então, PCT mais PCSE. PCT, eu vejo ali que é 22 milímetros. E a prega cutânea subescapular, que é da costa, é 18. Tenho que ver se vai dar maior ou igual a 35. 18 mais 22. 40. Então, aqui eu tenho 40 milímetros. Então, eu vou usar aquela outra fórmula. Qual outra fórmula? Aqui, ó. Se a soma das duas dobras cutâneas, né, tríceps e subescapular, for maior que 35 milímetros, no caso foi, eu uso essas duas fórmulas. Uma das duas, no caso, né? Como é mulher o nosso, uma menina de 15 anos, eu vou usar essa fórmula aqui. Certo? E alguma coisa que eu tenho que falar aqui, aqui não aparece
Aqui é 0,546, mas não aparece aqui, mas é um vezes, tá? Tá multiplicando com o resultado dessa soma. Na matemática, quando a gente está multiplicando um número, às vezes a gente não precisa colocar nada. Quando tem um parêntese, a gente não precisa colocar nada, não precisa colocar um x nem um ponto. Mas quer dizer que esse número está multiplicando o que está dentro do parênteses, que é o próximo número. Então, bora fazer aqui. A fórmula é 0,546 vezes o somatório de PCT mais PCSE, mais 9,7, certo? Agora, bora substituir. Vou colocar aqui que é o percentual de gordura. Percentual de gordura é igual a 0,546. Vou fazer passo a passo. Vezes o PCT, eu já vi que é 22, mais o PCSE, que é 18, mais 9,7. Percentual de gordura é igual a 0,546 vezes o somatório, que eu já vi que é 40, mais 9,7. Percentual de gordura é igual. Agora eu multiplico esse número com esse número aqui. 0,546 vezes 40. 21,84. 21,84 mais 9,7 igual 21,84 mais 9,7. 31,54% de gordura. Quer dizer o quê? Eu tenho que olhar a tabela de classificação aqui e saber. Essa tabela de classificação que ela disponibilizou pra gente, a gente consegue classificar o percentual de gordura até 15 anos. Então, eu vou olhar 15 anos e ver de qual coluna mais se aproxima o meu resultado. O meu resultado deu 31,54. 21,30. Quer dizer o quê? Que aqui já é 33, passa. Quer dizer que pode ser 30,48 ou pode ser 30, que aqui é 30,48 mais ou menos 1,86, ou seja, 30,48 ou 30,48 mais 1,86 ou 30,48 menos 1,86. Tem essa margem de erro para mais ou para menos. Então pode ser, como eu falei, 30,48 ou 30,48 mais 1,86. Pode ser até 32,34, tá? Que aí engloba o meu número. E não encoca também, tá? Você vê o número que tá mais próximo. E aí, como eu vi que o meu 31,54 tá aqui no meio, tá nessa coluna que é moderadamente elevado. Então, eu escrevo aqui. Moderadamente elevado. Então, aqui já fizemos percentual de gordura. Já usei PCT, PSE. Essa raça branca a gente já usou, querendo ou não, porque como deu 35 milímetros, né, ou mais, no caso deu 40 milímetros, eu ignorei essa fórmula de raça. Cadê? Eu ignorei essa fórmula de raça. Porque se não tivesse dado, né, 35 milímetros ou mais, se não tivesse dado 40 milímetros como deu, eu iria por aqui, no caso, ela é branca, né, então eu iria olhar, essa seria uma das fórmulas dela, que seria de acordo com a puberdade. Então, eu teria que saber que ali não diz, né, qual escala de Tanner ela se identifica, mas eu iria por aquela questão de se ela é pubris,
pré-púberes ou pós-púberes, né? Que eu nem sei se eu lembro agora, né? Pré-púberes engloba 10 anos, engloba também de 11 a 12. Púberes, se eu não me engano, engloba 13 anos. 13, eu acho. E pós-púberes... Enfim, não me recordo agora, tá? Mas tem aquela questão da idade, tá bom? Mas confiram no penúltimo... Tem um vídeo aí escrito de maturação sexual, que eu não lembro agora qual é, tá? Mas é isso. E aí agora, pro próximo vídeo, a gente vai fazer o quê? No próximo vídeo, que é a parte 2 desse daqui. A gente vai fazer o gasto energético total, porque a gente já conversou que a gente não vai fazer o basal, porque ela falou que não precisa, já pode ir pro total, que é o EER, que é o gasto energético estimado, da DRI. Não vamos fazer VET, tá? Porque não precisa para adolescente. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer no próximo vídeo, iniciar com gasto energético total. E a gente vai usar o fator atividade para isso. Depois a gente resolver... Depois a gente resolver, aí eu só vou mostrar pra vocês o diagnóstico, que já tá feito, e a orientação alimentar, né? Aqui. Mas a gente já viu aqui nesse vídeo que ela tá acima do peso, ela tem massa magra, ela tá com excesso de gordura, né? Ela tá fora do peso porque ela tá com excesso de gordura, mas ela tem massa magra. E aí a gente viu aqui que ela sente dor, né? Epigástrica, então quando a gente for fazer a orientação alimentar, a gente vai colocar coisas que facilitem a digestão, a gente não vai colocar cafeína, porque cafeína estimula a produção de suco gástrico, a gente não vai colocar coisas ácidas, né, a gente vai preferir coisas cozidas, a gente vai tratar como se ela tivesse realmente gastrite, embora ela não tenha o diagnóstico fechado, né, de gastrite, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo, que é a parte 2 desse.